thank you, Marta, for really sharing with us, first of all, the conclusions, the major conclusions of the health chapter of ARC3, the first ARC3, and for showing the wonderful work that you and your colleagues are doing on vulnerability here in Rio. I want to tell just a little story as I introduce Helena, because in the there was and it's the tale of two communities. The first community had been going for a long, long time, and it was the disaster risk reduction community. People, professionals, researchers, program specialists all over the world working to help not just cities but all places prepare for disasters. Then the researchers started telling about this other major issue coming up, which was climate change. And so for a long time, those two communities really didn't talk to each other very much. But just in the last couple of years, there's been a lot of work to bring the two communities together, and the IPCC just published a special report on extreme events, in which there was a real intermingling and integration of the two communities. What we are doing in our work together is continuing to integrate those two communities on the urban areas. And that's why it's a great pleasure to introduce Helena Molin Valdez, who is the acting director of the United Nations International Strategy for Disaster Reduction. She's the coordinator of a great global program called Making Cities Resilient campaign. You can see the buttons that people are wearing on that. She's had tremendous decades-long experience in this area, and we're so happy that she's here today with us. Helena. Hello, everybody. So that was a great introduction. And I'll try to find this. My message is basically that we need to work on these issues in a holistic way, and it has been said before, but I would like to illustrate it a little bit, and why we launched this campaign was exactly for three reasons. One, for all the reasons already mentioned, that local governments and cities need to be in the forefront and are in the forefront of development. And secondly, that we also believe that local leaders, mayors, city councils, and the people working for the cities would benefit from this movement of understanding of what is it that drives risk and vulnerability of the cities to make cities resilient for the future. And thirdly, to combine the knowledge and the tools and the science to practical, political, and implementation tools. So just a little bit, what are we talking about? Climate change, and when you look at the graphs, seems like something for the future. The whole purpose of this campaign is to talk about today. I mean, it's actually today that things are happening. This is San Luis. It's a city in Senegal on the coast. It's not the only city exposed to coastlines, but it's also a very concrete example that climate change is happening now, and it's really about managing those risks and reducing risk now. Jakarta, for example, the problem is sea level rise, obviously, but it's actually that the city is sinking, and that's because of completely different reasons, nothing to do with climate change. So we need to look holistically at those problems. Urban poverty, many different things that drives risk and vulnerability, as we saw from the example of the vulnerability mapping of Rio de Janeiro. I actually had because my stick didn't work here, so I had to take my old presentations here. I had actually put a picture of an earthquake just following this one, because I wanted to make this point that when we talk about building resilience, and the previous speaker said it as well, what makes sense for cities and local government administrations is to have one set of management tools and to understand risks, vulnerabilities, extreme events, and collecting data on these things, but also to actually put in place committees, action, early warnings, community groups, etc. Need to look at all these aspects. It's not one and the other, it's together. So, of course, I'm not going to dwell on this. We know that the issues are increasing. I just wanted to take this picture from the report that was just mentioned by Cynthia. It's the IPCC, and I see it's misspelled there. It's IPCC
special report on extreme events and managing disaster risk. And this is just a reminder of these different elements. The exposure of population and assets is one element that can really be acted upon, and something that cities and planners have the influence to change. The vulnerability of those same assets, and we saw the map just now of social, economic, and environmental assets, is another aspect that can be acted upon. And then the hazard itself, and being it an extreme climate event, an earthquake, a fire, any kind of other external shock, it's basically the same instruments for planning. And investment then, what does it mean to build up city resilience? Well, it's all these different strategies, the plans, and the information that's being talked about before. But it's also about investment choices and understanding those costs and benefits. The graph in the corner here just shows a couple of case studies combined from Latin America, actually, in the investment of land use and the cost-benefit ratio when you take decisions in advance versus actually picking up the pieces afterwards when something breaks down. So, holistic approach, the city of San Francisco, we launched the campaign, the Making Cities Resilient campaign 2 years ago. Since then, we have almost 1,100 local governments now who have joined, and that's a capital of interest, really showing the leadership, the championship that you talked about before, that we need to drive from the cities themselves as well. We need the science, we need the practitioners, we need the politicians to be behind. And in the end, it's actually without political commitment and political backup, most of the science and the technical solutions that we might come up with, I'm an architect myself, are most often not taken into account. So you need these two. You need the bottom-up approach, and you need the science, and you need the political commitment from the top. So that's what we are trying to achieve in the campaign. The circles on the right there comes from San Francisco, California. They launched last year a program called Resilient San Francisco, and they have now pulled together all the different elements that they have in the city that deals with these aspects in the sectors and in the communities, on economic aspects, on water resource management, on transportation, on social issues, etc., etc. And it's quite interesting to see how they call it the empowerment program, and they really work with community groups and local business, etc., to move on this. So it's about family, individual responsibility. It's about community responsibility, and the institutional setting, of course. I think that's an important message for the future, and thinking about what you said, the next, let's say the research questions here. How does this cohesion work, and what kind of governance models is it that actually brings this people approach to put into place and apply the knowledge by science, and to make cities resilient and build that from the bottom up. So leadership, governors, mayors, and decision makers, it's about understanding also that this has a political but also economic impetus, because in the end finance drives many things, and it's easy to dismiss all this type of understanding and what science can bring by saying we have no money, so we do business as usual. But in the end, as was spoken about this morning a lot in the summit, urbanization can drive wealth, and wealth drives urbanization, but then to inject into that drive, we need some of the data and the information. And some of the governors, this is a governor from Albay, really understands this. And I like this quote of his, because he actually says that investing in disaster risk reduction and what climate people call adaptation, and it links to mitigation as well, of course, is business. I mean, is cost effective, and it's an investment. It's not a cost, and it brings business and business returns, and it drives a positive development of the community and the city. But that needs to really take that decision needs data, and it needs arguments, and it needs real case studies. So the campaign, as I mentioned, we work together with the cities, with some of the technical institutions, and now we are going to work as well with the next report that we are talking about here with Cynthia and her colleagues, just to look into involving some of the cities in the campaign to look at their particular realities. And then the intention of the campaign is also to establish much more benchmarking and reporting that helps also set the agenda at local level and to budget for these issues. Indexing and indicators and all of that. You mentioned that before, but it's not so simple. So we have a number of cities, as I said, more than 1,000, and we look for role models. And this is also part of the collaboration with science. So
just to finish, we have established a couple of tools, and what we have also helped to do with the cities that has been engaged and drawing on the science and drawing on the practice more than the science sometimes, and we need to combine these two, is a series of 10, we call it 10 essentials for making cities resilient. And it's about governance aspects, budgeting aspects, ecosystem management, risk assessments, including vulnerability assessments, training, planning instruments, building safely, and recovery strategies. And of course, the capacity to respond, early warnings, emergency plans, and all of that part as well. But again, coming back to a holistic view, it's difficult for a city to prosper if you only look at one isolated item. And how can the urban design, urban plan, and an investment plan actually be integrating all these aspects through a couple of clear indicators that can drive the city's development further. So we also developed already a tool for that, a self-assessment tool. And I would like to challenge the report here now to see, can we use some of the, this is empirical information, so it's not rigorous science here. It's really how those cities that deal with these issues are looking at themselves. And maybe that can be a combined effort to have, you have self-assessments and grading and benchmarking, and then you have science looking at the same, or let's say the technical aspects looking at the same, and how do that interact? Do you come to the same conclusions? That might be an interesting idea. So I know that my 10 minutes are up, and I'm going to stop now. I just wanted to give you the website, actually. So foster city-to-city learning is another thing. I don't know, the report itself actually do that by bringing cities together to discuss some of these issues, and that's something we would very much encourage to do, and looking at the benchmarking and really, document some of these practices in governance structure. So this is, we have a campaign site, and we all welcome you as partners in this campaign. So join us. Thank you. Wonderful. So we've heard from the research side, we've now heard from the disaster risk reduction side, and now we, certainly on the researcher side, we are actually quite often exhorted to be sure to listen to decision makers so that we're just not going off and doing what we think is a good idea in terms of research, but really making so that we can create science and scholarship for cities. So we're very fortunate to have two decision makers here with us today. The first we're going to hear from, and the first person is Gilberto Natalini. He's the councilman of Sao Paulo. He's president of the Environmental, would you say commission in English? Commission of the city of Sao Paulo. We're very pleased to welcome him and to hear his point of view from the city decision maker side. Thank you very much. Bom, boa tarde a todos, todas. Eu queria cumprimentar a Cíntia, na pessoa dela, os nossos colegas aqui debatedores, cumprimentar o Sérgio Bessema, na pessoa dele, os organizadores desse encontro, parabenizar, viu, Sérgio? Você que é nosso amigo de tanto tempo, pela excelência do encontro e pela hospitalidade da cidade do Rio de Janeiro com todos nós. E cumprimentar vocês da plateia, na pessoa do professor Carlos Nobre, professor de muitos de nós, e que me deu a honra de participar da pesquisa de megacidades na cidade de São Paulo. Nós apresentamos a pesquisa, os resultados ao prefeito, e fundamentou para muitas ações de políticas públicas a pesquisa que foi feita lá. Eu vou procurar cumprir o tempo. Eu queria dizer que a cidade de São Paulo, uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes, teve um desenvolvimento muito grande, desenvolvimento urbano muito grande, mas muito custoso do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Nós, em 456 anos de existência da cidade, nós conseguimos agredir muito o ambiente daquela cidade e desenvolver uma cidade com muitos problemas do ponto de vista de organização urbanística. E de algum tempo para cá, nós temos procurado corrigir, corrido atrás do prejuízo, como a gente fala aqui na gíria simples, na tentativa de tanto combater a emissão de gases de efeito estufa, como recuperar um passivo ambiental
que conseguiu poluir todos os nossos córregos e os nossos 2 rios, conseguiu poluir boa parte do solo da cidade, desmatar muito a Mata Atlântica que existia e poluir também o ar que nós respiramos lá. Isso não é uma tarefa fácil, tem sido uma tarefa muito difícil, muito penosa, tem exigido muito recurso público nesse trabalho, mas eu acho que a cidade de São Paulo está encontrando o seu rumo no sentido de fazer a reparação desses danos que eu estou relatando para vocês aqui. Eu posso aqui, para não me estender, dar 2 ou 3 exemplos práticos, concretos e objetivos que São Paulo fez e está fazendo no sentido de corrigir essas questões. Na questão da emissão dos gases de efeito estufa, São Paulo, a partir da iniciativa do financiamento de um banco privado, construiu uma rede de captação do metano nos 2 aterros sanitários da cidade, e esse metano é totalmente captado e serve para tocar 2 usinas de produção de energia elétrica com os metanos do aterro São João e Bandeirantes, produzindo energia elétrica para uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. Então, no prazo de 3 anos, nós conseguimos, com dinheiro da iniciativa privada, em parceria com o poder público, retirar do ar quase 25% dos gases de efeito estufa que a cidade produzia. Porque 75% são os canos de escapamento dos ônibus, dos caminhões, dos carros e das motos. E 25% aproximadamente era metano dos aterros sanitários que foi retirado com essa iniciativa, onde a cidade não investiu nem um centavo. Quem investiu foi um banco que depois joga a energia elétrica na rede da distribuidora e desconta na conta de gasto de energia elétrica das agências bancárias desse próprio banco. Todo mundo ganhou, inclusive o leilão na Bolsa de Valores de crédito carbono, onde entrou 72 milhões de reais para o Fundo Municipal de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Eu acho que é um exemplo positivo que a cidade deu de diminuição em quase 25% dos gases de efeito estufa. Além disso, a cidade também nós aprovamos na Câmara Municipal a Lei Municipal de Mudanças Climáticas em 2009, uma lei bastante severa, com metas e prazos. E esta lei está obrigando a cidade a ir trocando a matriz da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Então, nós já temos hoje em São Paulo, dos 17 mil ônibus urbanos, cerca de 1.500 ônibus já misturando diesel, ecodiesel, vamos dizer assim, diesel vegetal, no combustível. São Paulo fez agora uma licitação, está comprando 200 trólebus e vai comprar mais 300, a meta é 500 trólebus. Nós tínhamos uma frota de trólebus grande, foi sucateada, e agora a cidade está comprando novamente ônibus elétricos. E também, nesse mesmo caminho, nós estamos com mais ou menos 200 ônibus a etanol andando. E a proposta é chegar a 1.000 ônibus a etanol. Então, isso também tira gás de efeito estufa, além de tirar poluição de particulados de enxofre, que matam por ano na nossa cidade aproximadamente 4.000 cidadãos. Mais um exemplo prático que eu posso dar para vocês é a construção de áreas verdes municipais. Muito objetivamente, nós tínhamos em 2005 13 milhões de metros quadrados de parques municipais. Hoje nós temos, graças a Deus, e a vontade da municipalidade e também a organização da nossa população, com a ajuda de pessoas como o professor Nobre e outros muitos que nos ajudam, o próprio Besserman tem sido um parceiro nosso lá em nos ajudar, nos assessorar, tantos outros. Nós temos já hoje 42 milhões de metros quadrados de áreas verdes municipais. E a nossa meta é chegar até dezembro com cerca de 50 milhões de metros quadrados. Ainda é pouco, nós reconhecemos. Mas de 13 milhões para 50 milhões é um avanço, em 5 anos, 6 anos, é um avanço considerável. E também o plantio de árvores. Como nós desflorestamos muito a Mata Atlântica, que José de Anchieta e o padre Manuel da Nova, que encontraram no Palácio do Planalto de Piratininga, quando fundaram São Paulo, nós plantamos nesses 6 anos aproximadamente 1.800.000 árvores
a prefeitura plantou. Eu não estou falando das árvores plantadas por iniciativa dos munícipes, dos cidadãos, das empresas. A prefeitura plantou 1.800.000 árvores, o que está dando um certo desafogo. Também ainda é muito pouco, nós reconhecemos, mas é um avanço considerável. E, por último, a questão dos córregos, da poluição dos nossos córregos e da desocupação das margens desses córregos, que foram praticamente todos ocupados nas grandes correntes migratórias do desenvolvimento industrial de São Paulo. Nós já temos o programa Córrego Limpo, que no começo colocou uma meta de 42 córregos e agora está com uma meta de 100 córregos entre os 480. Desocupação das margens, de tirar as habitações irregulares, construção de parques lineares e tratamento de todo o esgoto humano que iria desembocar naqueles córregos. Nós já temos hoje aproximadamente uns 30 córregos que estão terminados com essa perspectiva. E queremos alcançar 100 córregos muito proximamente. Eu não vou me estender mais para dar outros exemplos, para não abusar do tempo que a senhora gentilmente está moderando, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta, tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui. Sábado passado, agora, eu participei de uma reunião na Câmara Municipal para terminar o texto final da lei da política municipal de resíduos sólidos, adaptando São Paulo à política nacional de resíduos sólidos, que é uma política muito complexa e muito abrangente, e que eu acho que vai dar um jeito, para aqueles que cumprirem, vai dar um jeito no problema de resíduos sólidos das nossas cidades. São Paulo produz 20.000 toneladas de lixo, entre lixo urbano, lixo de casa, domiciliar, lixo industrial e lixo da construção civil, 20.000 toneladas por dia. E nós temos que dar um destino melhor do que simplesmente amontoar num aterro. Muito obrigado pela oportunidade. Thank you very much, Councilman Natalini. And our final discussant from the decision maker side for some short remarks, and then we do want to. I think we are going to have time for some discussion. But we're very pleased that Sergio Besterman is here. He's the president of the Technical Commission of Sustainable Development. Thank you. Bom, agradeço a oportunidade de estar nessa mesa. Ao lado de tantos, na pessoa da doutora Marta, que tem colaborado tanto conosco nos estudos. Nos anos 70 havia uma frase comum que dizia pensar global, agir local. No século XXI, essa frase continua boa, mas ela exige obrigatoriamente um complemento. Pensar global, agir local, pensar local, agir global. Nós todos nos tornamos, de um ponto de vista muito prático, inclusive, mas também de outros pontos de vista, cidadãos locais, cariocas, paulistas e cidadãos globais. Nós dependemos do que aconteça do planeta também. Seriam muitos os exemplos. No Rio de Janeiro, o mar é a nossa realidade. Temos problemas locais, passivos ambientais sérios, saneamento e até questões relacionadas ao futuro, como a exploração de petróleo e o aumento exponencial da presença de embarcações. Mas também temos os problemas globais. O nível do mar irá se elevar, que é a maior questão da cidade do Rio de Janeiro, junto com as chuvas, e os oceanos estão se tornando mais ácidos. Os oceanos mais ácidos, com seu pH alterado, não são uma realidade apenas do meio do oceano, também são uma realidade do litoral. E precisamos, ou águas, nós temos as nossas questões de gestão de investimento e padrão de consumo de águas, mas dependemos da Amazônia e do Cerrado para continuarmos a ser abastecidos nas fontes onde hoje buscamos essas águas. A cidade do Rio de Janeiro é pioneira em estudos de impactos de mudanças climáticas na cidade. Já tivemos a oportunidade de contratar diversos estudos da academia, inclusive a doutora Marta, já em 2008, depois a oportunidade de participar do estudo sobre as duas grandes metrópoles do Brasil, coordenado pelo professor Carlos Dobre, com financiamento do Reino Unido, os estudos de vulnerabilidade da doutora Marta, mas
Isso inclusive, faz parte de um trabalho que procura também internalizar esse conhecimento nos corpos técnicos da Prefeitura, com órgãos como Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Pereira Passos, Rio Água, GeoRio, Defesa Civil. Eu acho que nós somos o corpo funcional do mundo, pelo menos do Hemisfério Sul, que você teria o maior número de pessoas que você pode chegar e falar mitigação, adaptação, e ele vai seguir a conversa com você, sabendo exatamente do que se trata. Mas precisamos de muito mais. Precisamos de muito mais conhecimento e de alguns passos adicionais. Em primeiro lugar, nós precisamos fortalecer o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com recursos para que nos gere modelagens em territórios mais curtos, ao estilo de outros centros europeus e norte-americanos. Algumas coisas são importantes de um ponto de vista tangível, concreto. Outras previsões, por exemplo, há uma previsão do modelo, com o professor Carlos Trabalho, que nós teremos o aumento da temperatura média no sudeste do Brasil, especialmente através da elevação das temperaturas de inverno. Nós vamos continuar a ter dias muito frios, mas haverá um maior número de dias, outono e inverno, com temperatura maior. Isso para nós é muito interessante, porque do ponto de vista econômico gera todo um planejamento e oportunidades a serem aproveitadas, que eu ilustro com os dias esplendorosos que estão sendo feitos durante a Rio+20. O município do Rio de Janeiro contratou esse tempo, até o dia. Saiu caro, mas era necessário, e fizemos um investimento, é um hedge que a cidade precisa, caso a conferência não vá bem. Nós não queremos ser conhecidos como Copenhague, a cidade onde não houve acordo. Então, todos sairão daqui com esta imagem da cidade. É verdade que eu olhei recentemente o contrato na internet e nós garantimos esses dias maravilhosos até o dia 20. Com a chegada dos chefes de Estado, por favor, provoquem furacões, principalmente no espaço das ideias. Mas, enfim, é uma questão de... turismo é o segundo negócio do mundo, o primeiro é petróleo, o segundo é turismo, é uma questão de oportunidade. Se essa previsão se confirma para a cidade do Rio de Janeiro, que é diferente do Sudeste, nós temos coisas interessantes a fazer, e as faremos. Nós precisamos aumentar o conhecimento, não só na modelagem mais geral, mas também do ponto de vista micro. Nós temos bons estudos de elevação do nível do mar, mas algumas decisões... É importante também outra relação local-global. Adaptação é a nossa realidade, está no cerne do planejamento estratégico de qualquer adaptação a mudanças climáticas, qualquer cidade grande do mundo, muito especialmente das cidades litorâneas do Brasil, nós estamos atrasadíssimos. Mas, do ponto de vista de um planejador que toma decisões sobre investimentos cujo retorno é esperado por 40, 50 anos à frente, a definição do cenário, ou seja, nós precisamos saber o que o mundo vai decidir. Se ele vai decidir fazer uma revolução e encarar entre 2 e 3 graus centígrados, ou se ele vai decidir business as usual e ser assado com 5, 6, 7 graus centígrados. Isso, do ponto de vista da decisão do planejador, faz diferença com relação a... Hoje nós já temos os maiores projetos da cidade, revitalização portuária, a maior PPB em andamento no Brasil, a macrodenagem de Jacarepaguá, que doravante é uma obra permanente, porque a Baixada de Jacarepaguá é o nosso maior problema. Todos levam em conta conhecimento sobre adaptação a mudanças climáticas, elevação do nível do mar. Mas, por exemplo, nós iremos fazer o saneamento da Zona Oeste, numa aceleração muito grande da cobertura de saneamento. O nível do mar vai subir. E o custo dessa obra varia de acordo com o cenário para o qual nós desejamos nos precaver no futuro. Então, o que aconteceu em Durban é um pouco chato, não apenas por termos jogado a toalha com relação aos 2 graus centígrados, me indica a sensibilidade das pessoas que eu mais respeito na área, mas também porque, ao adiar, ela continua a gerar um estoque de equipamentos que não teve como
consideraram um cenário mais adequado para seu planejamento. Finalmente, cidade do Rio de Janeiro em mitigação, eu não vou falar muito não, nós estamos fazendo uma série de coisas. A marca da cidade do Rio de Janeiro está ligada à sustentabilidade, é como o mundo nos vê, não foi mérito nosso, é uma realidade atípica, de uma história pouco estudada ainda, mas o fato é que o Rio de Janeiro reúne num espaço urbano, singularmente em todo o mundo, não é por outra razão que dia 29 agora, em São Petersburgo, a Unesco estará concedendo ou não, mas acreditamos que irá conceder, o Prêmio de Patrimônio Histórico da Humanidade numa categoria exclusiva para o Rio, chamada Paisagem Urbana, porque o Rio de Janeiro tem ativos naturais muito impressionantes. 3 grandes florestas atlânticas, uma replantada no século XIX, 2 baías, uma poluída, outra vamos descobrir o futuro que construiremos para ela, se seremos inteligentes, se gastamos pouco e não poluímos, ou se vamos gastar uma fortuna para despoluir, um sistema lagunar, infelizmente poluído também, um litoral oceânico que, além de espetacular, por favor, olhem à sua esquerda ou direita, mas que tem um valor mercadológico adicional. Quantos bairros do mundo têm o seu nome conhecido por bilhões de pessoas? Os senhores sabem dizer o nome de algum bairro de Estocolmo, Sydney, Xangai, Madrid? São 5 ou 6 ou 7, conta do dedo das mãos, Quartier Latin, o Village, Copacabana. Então, isso é um ativo intangível de enorme valor. E nós temos esses ativos naturais não numa ilha do Oceano Índico ou do Caribe, nós temos no meio de uma região metropolitana de 12 milhões e tantos, de uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, onde não deveríamos ter esses ativos, há uma história a ser explicada. Aqui é onde tudo começou, a capital, a indústria, o café, o normal a esperar seria que isso tivesse sofrido. No Brasil sobrou 7% da Mata Atlântica, outros 7 foram replantados, 7 ou 8. No Rio de Janeiro sobrou 23%. E aqui era o lugar onde não deveria ter sobrado. Claro que o replantio da Floresta da Tijuca faz parte importante dessa conta. Então, para nós, essa marca, dado que a agenda do planeta é a agenda do desenvolvimento sustentável nos próximos anos e décadas. Para nós, essa oportunidade de ter uma marca associada à agenda é imperdível. A taxa de retorno dos investimentos em sustentabilidade, utilizada aqui como um rótulo muito genérico, ela é muito maior no Rio do que em qualquer outro lugar. O Rio não é uma cidade sustentável, nenhuma cidade do planeta é. Cada cidade irá se inventar, como sempre fez, não há receitas. Vocês sabem que o urbanismo é dividido em 2 correntes. Uma tem um monte de cartilhas e outra diz, não adianta, cidades são igual gente, aprendi com o Alexandre, cidades são igual gente e cada um vai seguir o seu caminho. Mas a gente pode dar uma orientação, uma bússola de o que deve ser buscado. Cada cidade irá buscar o seu caminho. Repito, o Rio não é uma cidade sustentável, mas é uma cidade que conta com 100% da sua energia elétrica renovável, o que já coloca ela muito à frente de qualquer outra do mundo desenvolvido em termos de pegada ecológica per capita, e que está firmemente disposto a ser agora e no amanhã uma cidade em movimento, sólido e permanente, na direção de maior sustentabilidade. Muito obrigado. Thank you so much, Sergio Besserman, from, I have to take off my earphones. So we heard wonderful reports from the cities of Sao Paulo and Rio of the wonderful environmental and climate change actions that are going on. We have a little bit of time for discussion, and actually I'd like to ask my very dear colleague, Carlos, if he might just lead off with your response to the IPCC, ARC3, the bringing researchers together to provide the climate change information for cities, and advice for us as we take off to form the second one, to create the second one. That would be great.
Dr. Carlos Nobre. Boa tarde a todos e a todas. Good afternoon, Cynthia. It's been a great pleasure to have met you a long time ago. You were working with climate change and agriculture, and then, fortunately for all of the cities in the world, such a great science leader would take the responsibility of organizing this very important project. I will switch to Portuguese if you don't mind, since we are in Brazil. Eu acho que muitas pessoas ainda estão... Nós estamos no meio das negociações e das discussões políticas da Rio+20, alguns mais otimistas, outros menos otimistas, o que vai resultar. As negociações políticas no âmbito das Nações Unidas, elas exigem unanimidade, então as posições acabam, às vezes, como foi em Copenhague, sendo muito brandas. Não há espaço político, muitas vezes, para ações urgentes e ações de grande abrangência. Difícil saber, vamos torcer que a cidade do Rio de Janeiro, com o tempo que contratado pela Prefeitura do Rio, que ele inspire todos os líderes e que nós possamos realmente sair daqui com um acordo importante. Mas, independente desse lado, ao lado da sociedade civil. E o lado da sociedade civil, onde é mais organizado, onde ele é mais forte, onde ele é mais articulado, e de onde realmente muitas ações que modifiquem, que inflexionem as trajetórias de sustentabilidade possam ocorrer, são nas cidades, começando nas grandes cidades. E, às vezes, não só nas grandes cidades, às vezes uma cidade média ou pequena ela é melhor para servir como um paradigma, para se testar formas diferentes de organização das grandes cidades. E esse estudo, já concluído o primeiro, e parabéns a todos os autores, parabéns aos organizadores, muito importante estudo, e o seguinte que virá, eles são essenciais, porque hoje não é possível tomar nenhuma ação para a sustentabilidade que não seja baseado em ciência. Essa é uma outra mensagem importante. Sustentabilidade, ela não ocorrerá espontaneamente. Sustentabilidade não faz parte da evolução darwiniana de sistemas sociais com humanos. Nós modificamos tanto o ritmo natural, os fluxos naturais do planeta, que nada acontecerá espontaneamente. Sustentabilidade será também uma escolha humana. E essa escolha humana tem que se basear na melhor ciência, nas evidências científicas de como escolher entre infinitas trajetórias futuras quais são, ou qual é, talvez, a trajetória de sustentabilidade. Começará, com certeza, nas cidades e se espalhará. E as cidades, até aqui já destacado por muitos dos meus colegas, elas têm um grau de autonomia enorme. Cidades não são obrigadas a seguir determinados acordos globais, e as cidades sempre foram assim. Então, eu tenho bastante expectativa de que muitas desses experimentos e das ações de sustentabilidade, elas serão tomadas com autonomia política pelos cidadãos das grandes cidades do mundo. Então, que seja também o que eu espero, o que ocorra no Brasil. Para finalizar, eu só quero destacar uma preocupação que me ocorreu quando nós coordenamos, que talvez tenha sido o primeiro estudo sobre o impacto das mudanças climáticas em duas grandes cidades brasileiras, nas duas principais cidades brasileiras, megalópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Vários colegas aqui, a Marta, o Sérgio, o vereador Natalini, vários outros aqui, a Andréia Young, que a Andréia sumiu. A Andréia estava aqui, foi a coordenadora Arueira. Então, foi um estudo inicial, eu diria até incipiente, mas foi o primeiro, importante. Agora uma série de outros estudos já estão em andamento. E o que me chamou a atenção, e eu me envolvi mais com o estudo da cidade de São Paulo,
da Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, foi chegar à seguinte conclusão. São Paulo vem enfrentando uma mudança climática gigantesca. Nos últimos 70 anos, a temperatura de São Paulo já subiu 2,5 graus e, principalmente, os eventos climáticos que geram desastres naturais, chuvas muito intensas, prolongadas, esses eventos acontecem 2 a 4 vezes mais frequentemente do que 70 ou 100 anos atrás. Então, o melhor laboratório para saber como uma cidade, grande cidade, se adapta à mudança climática é olhar para São Paulo, aqui no Brasil. E quando nós olhamos nesse estudo, a nossa conclusão foi que não havia uma única, nem a consciência de que a cidade já vinha experimentando uma mudança climática extremamente significativa, e essa mudança não é causada, em grande parte, por aquecimento global, ela é uma mudança climática causada pela urbanização, que ocorre em todas as grandes cidades do mundo, mas que é extremamente significativa. Muitas dessas coisas que as projeções indicam para 50 anos, 100 anos, elas já ocorreram na cidade de São Paulo. Como que a cidade buscou se adaptar? Não buscou se adaptar. Até muito recentemente. E essa iniciativa toda de buscar adaptação foi uma agenda exógena, foi uma agenda que foi colocada para dentro em função do aquecimento global. Felizmente, para algumas grandes cidades brasileiras, o vereador Gilberto Natalini já se referiu a São Paulo, é a mesma coisa para a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, elas estão rapidamente criando políticas públicas de adaptação. Eu menciono a adaptação porque nós temos que adaptar as grandes cidades às mudanças climáticas. Não é só reduzir o seu footprint de emissões e de impactos ambientais. Aqui no Brasil, 83% da população vive em cidades. 40% de cidades médias e grandes. Então, nós temos uma responsabilidade imensa de tornar as cidades resilientes, e é esse o objetivo de todo esse trabalho científico que embasa as discussões aqui. Na cidade de São Paulo, até muito recentemente, o vereador Natalini já ressaltou, agora está se aprovando a legislação 2010, 2011, 2012, mas as mudanças climáticas elas já causam um enorme prejuízo, uma diminuição da qualidade de vida, e não é de hoje, é de muitas e muitas e muitas décadas. Então, uma mensagem desse nosso estudo final é que nós tenhamos consciência de que a adaptação a grandes variações, extremos climáticos e ambientais, que causam uma profunda diminuição da qualidade de vida, elas não acontecem espontaneamente. Não há, o mercado não resolve o problema da adaptação, o mercado ele considera ele já não considera as externalidades ambientais de modo geral. Numa grande cidade, isso é mais marcante ainda. O mercado cada vez mais, se não houver políticas públicas de equalização e equidade, o mercado ele separa cada vez mais as áreas impróprias, as áreas muito afetadas por desastres climáticos, essas são as áreas que os pobres vão morar, e ele vai privilegiando e preservando as melhores áreas com menor risco, que é isso, a classe média alta vai residir. Então, não há soluções espontâneas. As soluções têm que passar por uma consciência muito grande da população, um desejo muito grande da população de mudar a cidade, de mudar radicalmente a cidade. E, outra vez, a ciência e o conhecimento aplicado à ciência e à tecnologia pode ser um guia muito importante. E, portanto, eu queria finalizar parabenizando mais uma vez, Cínthia, colegas desse painel, desse estudo. A periodicidade desse estudo como já destacado pela Cínthia, é muito importante. O IPCC é um pouco, há 7 anos, ele acaba perdendo um pouco a efetividade de induzir rápida resposta, e nós precisamos de rápidas respostas para o planeta e para as cidades. Então, 3 em 3 anos é um período muito bom, e eu acho uma recomendação final, Cínthia, que eu queria até que isso fosse estudado talvez um pouco mais no segundo relatório, é porque cidades como São Paulo, que já atravessam uma enorme mudança climática,
por que elas não desenvolveram soluções inovadoras para se adaptar às mudanças climáticas da ilha urbana de calor, da urbanização e da queda de qualidade ambiental. Eu acho que isso ainda não... Nós detectamos que isso aconteceu, nós não temos ainda boas explicações científicas. Então, esse é um assunto... Eu imagino que isso seja mais geral, não seja só São Paulo, que isso possa ser um assunto de todos vocês. Então, mais uma vez, parabéns e que esse trabalho continue. Muito obrigado. Thank you very much, Carlos.